Você destruiu a nossa família, mãe. Essas foram as palavras do meu filho, ditas com uma frieza que cortou mais fundo do que qualquer faca. No instante em que ele virou as costas, senti como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu peito e deixado um buraco onde antes batia o amor. Há dores que o corpo não mostra, mas o coração grita em silêncio. O silêncio dele ecoou em mim por semanas, como o som de um relógio antigo, marcando cada segundo de culpa e solidão. Talvez você já tenha sentido isso também. Aquele momento em que o amor que você deu com tanta pureza se transforma em algo que te machuca. Quando a pessoa que você mais protegeu te olha nos olhos e te faz acreditar que você é o problema. Se isso já aconteceu com você, me conta nos comentários de onde você é, ou quantos anos tinha quando ouviu algo assim. E se ainda não passou por isso, deixa o seu like nesse vídeo, porque o que vem a seguir é uma história que pode mudar a forma como você enxerga o amor dentro da sua própria casa. Meu nome é Helena Duarte, tenho 67 anos e moro em Belo Horizonte. Sou viúva há mais de uma década e mãe de um único filho, o Rafael. Achei que conhecia o amor, a verdade e a felicidade, até o dia em que o fotógrafo do casamento do meu filho me ligou e disse, com a voz trêmula: Senhora, encontrei algo nas fotos que a senhora precisa ver. A partir desse momento, nada na minha vida, nem o amor, nem a família, nem a verdade seria o mesmo. A igreja decorada com flores brancas, o sorriso dele no altar, o olhar doce de Camila. Tudo parecia tão perfeito. Sim, senhor Marcos, claro que me lembro. Está tudo bem? Do outro lado, silêncio. Um silêncio que me deixou inquieta. Está sim, dona Helena. É que eu encontrei algumas fotos do casamento que não foram entregues, e achei melhor falar direto com a senhora. Fotos? Perguntei surpresa. Mas eu pensei que já tínhamos recebido todas. Essas não estavam no álbum, foram registradas por um dos assistentes e só agora apareceram nos arquivos. Achei melhor mostrar pessoalmente. A forma como ele falou, pausada, hesitante, me deu um arrepio. Não era uma simples conversa de trabalho. Ah, algum problema com as fotos? Ele suspirou antes de responder. Talvez. Eu prefira que a senhora veja. Combinamos de nos encontrar à tarde em uma cafeteria na Savassi. Desliguei o telefone e fiquei parada na varanda, olhando para as plantas, o coração acelerado. Porque eu sentia medo de ver umas simples fotos. Preparei o almoço sem apetite. Feijão, arroz, frango ensopado, a mesma comida que Rafael sempre gostou. Desde que ele se casou, a casa parecia grande demais. O som do rádio era minha companhia. E às vezes, quando o vento batia nas janelas, eu achava que ouvia o riso dele ecoando pelos corredores. Rafael era meu único filho, tudo o que eu tinha. Quando o pai dele morreu, ele ainda estava na faculdade. Eu me desdobrei para ajudá-lo, vendi o carro, dei aulas particulares, fiz o que pude. E quando ele conheceu Camila, achei que, finalmente, minha vida tinha encontrado um novo sentido. Ela era educada, gentil, com um sorriso bonito e uma voz doce. Tinha aquele jeito encantador de quem sabe exatamente o que dizer na frente de uma sogra. No dia do casamento, lembro de pensar: Antônio, nosso menino está em boas mãos. Mas naquela manhã, algo começou a mudar dentro de mim, mesmo sem eu entender o porquê. Às 3 da tarde, coloquei meu melhor vestido, penteei o cabelo e fui para a cafeteria. Era um lugar pequeno, com cheiro de café torrado e bolo de milho. Sentei-me perto da janela. Poucos minutos depois, Marcos chegou. Ele parecia desconfortável. Cumprimentou-me com um aperto de mão e colocou uma pasta sobre a mesa. Espero não estar incomodando, dona Helena. Claro que não. Mas o senhor está me deixando curiosa. Ele respirou fundo e abriu a pasta. Dentro havia um envelope pardo. Retirou algumas fotos e colocou diante de mim. São do casamento. Mas acho que há algo que a senhora precisa ver. Peguei a primeira foto. Era Rafael e Camila, sorrindo no altar. Linda. A segunda mostrava os convidados, todos felizes. Mas na terceira, algo me chamou a atenção. Camila estava em um corredor do salão, vestida de noiva, falando com um homem. O rosto dele estava parcialmente virado, mas eu o reconheci de imediato.
Vitor Almeida, o melhor amigo de Rafael. Nas fotos seguintes, os dois apareciam rindo, trocando olhares. Em uma delas, ele tocava o braço dela. Era um gesto simples, mas íntimo demais para o momento. Meu estômago se revirou. Essas fotos foram tiradas quando? Perguntei, tentando manter a voz firme. No dia do casamento, antes da cerimônia, Marcos baixou os olhos. Não quis mostrar a ninguém até confirmar que eram verdadeiras. Eu folheei as imagens, uma a uma. Em cada foto, um pedaço da minha confiança se despedaçava. Não queria acreditar. Talvez fosse um mal-entendido. Talvez eles estivessem apenas conversando. Mas havia algo no olhar de Camila, uma mistura de cumplicidade e desafio que não deixava dúvidas. O senhor tem certeza de que essas fotos não foram manipuladas? Absoluta. Estão nos arquivos originais. Agradeci e guardei o envelope na bolsa. Saí da cafeteria com as pernas trêmulas. O mundo parecia menor, abafado. Caminhei até a praça, sentei em um banco e fiquei olhando as pessoas passarem. Mães empurrando carrinhos de bebê, casais de mãos dadas, jovens rindo alto. A vida seguia, indiferente à dor dos outros. Pensei em ligar para Rafael, contar tudo. Mas como? Como dizer a um filho que a mulher que ele ama pode estar traindo sua confiança? No caminho de volta para casa, parei em frente a uma vitrine. O reflexo no vidro mostrava uma mulher cansada, com rugas fundas e olhos marejados. Era eu, a mãe que sempre protegeu demais, que acreditou demais. Em casa, coloquei o envelope dentro de uma caixa de madeira, junto às fotos antigas do meu casamento. Fiquei ali, sentada no sofá, olhando o relógio de parede que Antônio me deu no nosso aniversário de 25 anos. O tic-tac era a única coisa viva naquela sala silenciosa. A noite caiu. O telefone tocou novamente. Era Rafael. Mãe, está tudo bem? Você pareceu estranha na última vez que nos vimos. Está tudo bem, meu filho. Só um pouco cansada. Camila mandou lembranças. Ela quer que a senhora vá jantar conosco no sábado. A voz dele soava tão feliz que meu coração apertou. Claro, vou sim. Desliguei e fiquei olhando o vazio. O jantar seria dali a 4 dias. 4 dias para decidir o que fazer com a verdade que pesava nas minhas mãos. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Fiz compras, organizei o armário, limpei a casa, mas cada vez que olhava o envelope guardado, sentia o peso de um segredo que queimava por dentro. Contei tudo para Dona Célia, minha vizinha e amiga de longa data. Ela ouviu em silêncio, depois segurou minhas mãos. Helena, cuidado. Às vezes, querer proteger demais pode machucar ainda mais. Espere o momento certo. Mas qual era o momento certo para quebrar o coração do próprio filho? Na sexta-feira, choveu o dia inteiro. Fiquei sentada na varanda, ouvindo o som da chuva batendo nas telhas. Pensei em Antônio. Se ele estivesse aqui, o que faria? Provavelmente me diria para respirar fundo e não tomar decisões precipitadas. Ele sempre foi mais racional. Eu, ao contrário, sempre vivi guiada pelo coração. Na manhã de sábado, vesti um vestido simples, peguei um bolo de fubá e caminhei até o apartamento de Rafael. Camila me recebeu com um sorriso ensaiado. Dona Helena, que bom que veio. O Rafael está terminando o jantar. A mesa estava posta com taças de vinho e pratos de porcelana. Tudo parecia perfeito demais. Durante a refeição, ela falava sobre a nova decoração da casa, sobre o emprego de Rafael, sobre viagens que planejavam fazer. E eu só conseguia pensar nas fotos dentro da minha bolsa. A cada risada, um nó se apertava na minha garganta. Eu observava o olhar de Rafael sobre ela cheio de amor, de confiança. Um olhar que eu sabia que não merecia ser desperdiçado. Quando a sobremesa chegou, tomei coragem. Camila, posso te fazer uma pergunta? Ela me olhou, ainda sorrindo. Claro, Dona Helena. Você se lembra do fotógrafo Marcos Paiva? Por um segundo, o sorriso dela vacilou. Sim, claro. Por quê? Ele me procurou essa semana. Disse que encontrou algumas fotos antigas. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Rafael olhou para mim, confuso. Que fotos, mãe? Eu respirei fundo, o coração batendo forte. Algumas que não estavam no álbum.
Camila abaixou o olhar, mexendo no guardanapo. Rafael insistiu. Que tipo de fotos? Mas eu não respondi. Não naquela hora. Não diante de tanta inocência. Sorri e disse apenas: não importa. Era só curiosidade. Terminei o café, me levantei e me despedi. No caminho de volta, a chuva havia parado. A cidade estava coberta por uma neblina leve, e as luzes refletiam no asfalto molhado. Enquanto caminhava, senti as lágrimas caírem, misturando-se à umidade do ar. Eu sabia que aquela seria a última vez que jantaria com eles sem que tudo mudasse. E no fundo, já pressentia que a verdade, por mais necessária que fosse, tinha o poder de destruir muito mais do que apenas um casamento. SSS. O sábado seguinte chegou com o coração batendo pesado dentro do meu peito. Passei a manhã inteira olhando para a caixa de madeira onde estavam as fotos. Eu as tirei, uma por uma, tentando entender se ainda havia algo que eu não tivesse visto. Mas era inútil. Aquelas imagens gritavam uma verdade que eu não queria aceitar. O rosto de Camila, o toque de Vitor, o olhar entre os dois. Não eram coincidências, eram sinais. E eu me odiava por ter demorado tanto tempo para enxergar. O relógio marcava quase 5 da tarde, quando Rafael ligou. Mãe, estamos te esperando, viu? Fizemos lasanha, seu prato preferido. Tentei disfarçar a tensão na voz. Estou indo, meu filho. Só vou terminar uma coisinha aqui. Desliguei e fiquei parada por alguns segundos, olhando para o retrato de Antônio na parede. Me dá força, amor. Hoje eu preciso ser forte. Peguei o envelope com as fotos e o coloquei dentro da bolsa. O caminho até o apartamento deles pareceu mais longo do que nunca. O trânsito da cidade, as buzinas, as pessoas nas calçadas, tudo soava distante. Eu só conseguia ouvir o som do meu próprio coração. Quando cheguei, Rafael abriu a porta com um sorriso. Mãe, que bom que veio. Camila apareceu logo atrás dele, impecável como sempre. Vestido branco, sorriso doce, voz suave. Dona Helena, que alegria. Entra, a casa é sua. A sala estava perfumada, a mesa posta com flores e velas. Tudo parecia perfeito, bonito demais, quase teatral. Sentei-me no sofá enquanto Rafael colocava uma música de fundo. Trouxe vinho, mãe. A senhora vai gostar. Obrigada, meu filho. Durante o jantar, tentei manter a calma. Eles conversavam sobre planos, viagens, o novo apartamento que estavam pensando em comprar. Eu sorria, mas por dentro algo me corroía. Cada palavra de Camila soava ensaiada. Quando o prato principal foi servido, decidi que não dava mais. Coloquei o garfo sobre o prato e limpei a boca com o guardanapo. Camila, ela me olhou surpresa. Sim, dona Helena. Você se lembra do fotógrafo, o Marcos? O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou. Claro, um querido. Por quê? Ele me procurou. Disse que encontrou algumas fotos do casamento. Rafael ergueu as sobrancelhas, curioso. Fotos? Que tipo de fotos, mãe? Olhei para ele, depois para ela. Senti a garganta secar. Fotos que não estavam no álbum. Camila ajeitou o cabelo, tentando disfarçar o desconforto. Às vezes acontece. O fotógrafo sempre guarda algumas. Eu abri a bolsa e tirei o envelope. Coloquei sobre a mesa, devagar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o som distante da música no rádio. Mãe, o que é isso? Perguntou Rafael. São as fotos, meu filho. Ele abriu o envelope e começou a olhar. As primeiras eram normais, mas logo vieram aquelas. As que eu gostaria de nunca ter visto. Vi o rosto de Rafael mudar. Primeiro confusão, depois negação e, enfim, o choque. Isso é montagem, disse ele, a voz trêmula. Isso não é real. Camila tentou pegar as fotos das mãos dele, mas ele recuou. Me explica isso, Camila. Ela respirou fundo, forçando um sorriso. Amor, isso é coisa antiga. O Vitor estava me ajudando a arrumar o vestido. O fotógrafo pegou o ângulo errado. Errado? Perguntei, incapaz de me conter. Em qual desses ângulos ele arrumava o seu vestido, Camila? No que ele toca o seu braço ou no que você olha para ele desse jeito? Ela me encarou, os olhos faiscando. A senhora não sabe de nada. Eu sei o suficiente.
Rafael se levantou. Chega. As duas. Eu não vou ouvir mais isso. Mas eu continuei. Meu filho, eu não quero te ferir. Eu só quero que veja a verdade. Que verdade, mãe? Ele gritou. Que a mulher que eu amo está sendo julgada sem provas. Olhei para ele, as lágrimas descendo sem que eu percebesse. Às vezes, amar é também proteger. Camila cruzou os braços. Ou controlar. Aquela frase ficou no ar como uma faca. Rafael me olhou com raiva e dor. Eu te amo, mãe. Mas eu não vou aceitar que destrua o meu casamento. Fiquei parada. Não soube o que dizer. Camila colocou a mão no ombro dele, num gesto calculado. Vem, amor. Vamos conversar em outro cômodo. Eles entraram no quarto e fecharam a porta. Eu fiquei sozinha à mesa, com o som do relógio marcando cada segundo. Minutos depois, Rafael voltou. O rosto dele estava pálido. Mãe, eu quero que vá embora. Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma flecha. Rafael, eu preciso de um tempo. Por favor. Peguei minha bolsa em silêncio. Quando passei por ele, toquei seu braço, mas ele recuou. Desci as escadas devagar, como quem desce de uma vida para outra. Do lado de fora, o ar estava frio. Caminhei sem destino pelas ruas. A cidade estava viva, mas dentro de mim tudo estava morto. Parecia que eu tinha perdido o filho sem que ele morresse. Cheguei em casa tarde da noite. Coloquei as fotos de volta na caixa e me sentei no chão. As lágrimas vieram silenciosas, cansadas. Foi então que algo dentro de mim sussurrou. Você fez o certo. Mas fazer o certo nunca doeu tanto. Peguei o telefone e liguei para a Dona Célia. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Helena, a dor passa. Mas a verdade, não. Um dia, ele vai entender. Desliguei e fiquei olhando para o relógio. O tic-tac parecia zombar de mim. De repente, percebi que essa história não era apenas sobre traição. Era sobre amor. Sobre até onde uma mãe vai para proteger um filho. E, no fundo, sobre como o amor, quando cego, pode se transformar em prisão. Olhei para o céu pela janela. As estrelas brilhavam por trás das nuvens. Senti vontade de falar com quem estivesse ouvindo, de gritar o que estava preso dentro de mim. Você entende o que é ver o seu filho se afastar por causa de uma mentira? Já teve que escolher entre calar ou contar a verdade, mesmo sabendo que isso pode destruir tudo? Se você entende o que eu senti, comenta aqui embaixo de onde você é ou quantos anos você tem. Quero saber se existe mais alguém que já precisou fazer uma escolha assim. E se você acha que eu errei, se colocaria o amor acima da verdade, deixa o seu like nesse vídeo, porque o que vem depois vai te fazer pensar diferente. E não esquece de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa história. Apaguei as luzes e fui para o quarto. Mas o sono não veio. Durante a madrugada, o telefone tocou. Meu coração disparou. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. Era o número de Rafael. Mãe. Rafael, o que foi? Ele hesitou antes de falar. Eu quero acreditar que você está errada. Mas uma parte de mim não consegue. Fechei os olhos. Tudo o que fiz, filho, foi por amor. Ele não respondeu. A ligação caiu e o silêncio voltou a preencher a casa. Fiquei deitada, olhando para o teto, com o coração dividido entre a dor e a esperança. Sabia que aquela noite seria o início de algo maior. Que, a partir dali, nenhuma relação seria igual. E que, por mais que doesse, o amor e a verdade acabariam colidindo de novo. Os dias que se seguiram ao jantar foram longos e pesados. A casa parecia maior, mais fria, como se até o vento tivesse medo de entrar. Rafael não ligava. Camila, obviamente, também não. O silêncio era o único som que me acompanhava. Toda vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Mas nunca era ele. Eram vizinhos, ligações erradas, propaganda. Eu atendia e desligava com a voz trêmula. Depois me sentava na varanda e ficava olhando o céu mudar de cor, esperando algo que não sabia o quê. Dona Célia passou em casa um dia desses. Trouxe bolo de fubá e um abraço apertado. Helena, você precisa comer, mulher. Está abatida. Não sinto fome. Ela suspirou, sentando ao meu lado. Eu te conheço há 30 anos. Sei que não fez por mal,
Mas às vezes, a verdade dói mais em quem conta do que em quem escuta. Eu quis acreditar nisso, mas era difícil. Eu me sentia culpada. Culpada por ter aberto os olhos do meu filho e, ao mesmo tempo, por tê-lo perdido por causa disso. No terceiro dia sem notícias, decidi ligar. O telefone chamou várias vezes antes que Rafael atendesse. Oi, mãe. Oi, meu filho. Está tudo bem? Está sim. Só estou resolvendo algumas coisas. A voz dele soava distante, cansada. E a Camila? Houve uma pausa. Ela está bem. Nós conversamos. Ela ficou muito magoada, mãe. Disse que não sabe se consegue olhar para a senhora de novo. Senti um nó na garganta. Eu entendo. Eu só quero paz, mãe. Você entende isso? Entendo. Só quero que você seja feliz. Quando desliguei, as lágrimas vieram silenciosas. Ele ainda me chamava de mãe, mas a distância entre nós era um abismo. Nos dias seguintes, tentei me distrair. Fui à feira, conversei com os vizinhos, mas tudo parecia vazio. A cada rosto que via, lembrava do olhar de Rafael antes de me pedir para ir embora. Foi então que o telefone tocou novamente. Era Marcos Paiva, o fotógrafo. Dona Helena, desculpe incomodar. Eu estive revendo os arquivos. Encontrei algo que talvez a senhora devesse ver. O coração acelerou. Mais fotos? Não exatamente. Um vídeo curto de bastidores. Pode vir aqui no estúdio? Peguei o ônibus e fui. A cada parada, minha mente criava cenários. Talvez fosse só um mal-entendido. Talvez tudo se explicasse. Eu me agarrava a qualquer esperança de que tivesse errado, de que a vida ainda pudesse voltar a ser simples. No estúdio, Marcos me recebeu com um olhar grave. Está pronta? Assenti, sem saber para o que exatamente. Ele deu play no computador. O vídeo mostrava o salão de festas momentos antes da cerimônia. A câmera tremia um pouco, era uma gravação de bastidor. Camila estava encostada em uma parede, falando com Vitor. A princípio, pareciam apenas amigos conversando, mas então ela se aproximou. A voz dela saiu nítida. Depois de hoje, tudo vai mudar. E você sabe que o Rafael não precisa saber de nada. Meu coração parou por um segundo. No vídeo, Vitor riu. Você é perigosa, Camila. Só quero o que é meu por direito. A gravação acabou ali. Fiquei parada, olhando para a tela escura. Marcos me observava, preocupado. Eu sinto muito, dona Helena. Posso levar uma cópia? Claro. Voltei para casa tremendo. A cada passo, lembrava da voz dela, do tom frio, calculado. Como alguém podia ser tão dissimulado? À noite, liguei novamente para Rafael. Mãe, o que foi agora? Ele perguntou, impaciente. Rafael, eu não quero discutir, mas preciso que veja algo. É importante. Mãe, eu já falei. Por favor, só me escuta uma última vez. Ele suspirou. Tá bom. Amanhã passo aí. Pela primeira vez em dias, dormi um pouco melhor. No dia seguinte, acordei cedo, fiz café, arrumei a sala, coloquei as flores que ele gostava na mesa. Quando o portão abriu, senti o coração acelerar. Rafael entrou, cansado, com olheiras fundas. O que é tão urgente assim? Coloquei o pendrive nas mãos dele. É um vídeo. Só quero que veja. Ele conectou no notebook e deu play. A voz de Camila encheu a sala. Quando ela disse, Rafael não precisa saber de nada, ele empalideceu. Isso pode ter sido editado. Não foi. O fotógrafo confirmou. Ele ficou em silêncio, olhando fixamente para a tela. Quando o vídeo terminou, se levantou e passou as mãos pelos cabelos. Eu preciso pensar. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele saiu. Passei o resto do dia andando pela casa, sem saber se tinha feito o certo ou não. A verdade tinha um peso terrível. No fim da tarde, recebi uma mensagem dele. Preciso de um tempo, mãe. Vou viajar com a Camila. Não sei quando volto. As mãos tremeram. Ele ia com ela, mesmo depois de tudo. Sentei no sofá e fechei os olhos. À noite, Dona Célia apareceu de surpresa. Trouxe pão de queijo e sua sabedoria simples. Helena, não adianta empurrar o rio. Deixa ele seguir o curso. Um dia, a água encontra o mar. E se o mar engolir ele antes? Perguntei, chorando. Ela me abraçou. Então a senhora reza.
Nos dias seguintes, tentei rezar. Pedi a Deus que abrisse os olhos do meu filho. Mas às vezes, eu mesma duvidava se Deus ainda me ouvia. Certa tarde, enquanto tomava café, o telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Dona Helena Duarte? Aqui é Carlos Menezes, investigador particular. Investigador? Sim. Fui contratado por um cliente em São Paulo. E parece que há uma mulher chamada Camila Rocha, envolvida num caso antigo de fraude. O nome da senhora apareceu como referência de contato. Meu nome? Sim. Em um documento que encontramos com o nome do marido dela, Rafael Duarte, o chão pareceu desaparecer sob meus pés. O senhor tem certeza? Tenho. Achei que deveria avisar. Agradeci. Desliguei e fiquei imóvel. A cabeça girava. Camila não era apenas mentirosa. Era perigosa. Corri até a casa de Dona Célia e contei tudo. Ela cruzou os braços, pensativa. Isso não é mais assunto de mãe e filho. É caso de polícia. Mas como envolver a polícia sem destruir de vez o meu filho? Pensei em ligar para Rafael. Depois lembrei da mensagem. Não sei quando volto. Fui até o quarto dele. Ainda guardava algumas coisas de quando morava comigo. A camisa favorita, as fotos da formatura. Peguei uma delas. Era ele e o pai, sorrindo. Antônio, eu não sei o que fazer. Falei para o retrato. Se eu continuar calada, ela vai acabar com ele. Se eu falar de novo, ele vai me odiar. A chuva começou a cair do lado de fora. Fiquei sentada no chão, ouvindo o barulho da água batendo nas janelas. De repente, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era uma mensagem curta de Rafael. Estamos voltando. Meu coração se apertou. Eu sabia que o que vinha depois dessa viagem não seria simples. Camila voltaria com ele, e a verdade ainda estava longe de ser aceita. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade piscando ao longe. Respirei fundo e disse para mim mesma: seja o que Deus quiser. Mas no fundo, eu já sentia que o que estava por vir seria muito pior do que eu podia imaginar. O domingo amanheceu abafado, e o céu de Belo Horizonte parecia mais cinza do que o normal. Eu não consegui dormir direito. A mensagem de Rafael ecoava na minha cabeça desde a noite anterior. Estamos voltando. Passei a manhã inteira andando pela casa. Arrumei a mesa, limpei o quintal, fiz café e deixei esfriar. Era como se minhas mãos precisassem se ocupar, mas o coração não tinha descanso. Quando o portão abriu, corri para a janela. O carro deles parou na garagem e o som do motor me fez estremecer. Rafael desceu primeiro. Estava magro, com o olhar cansado. Camila veio logo atrás, sorridente, com aquele jeito doce que ela usava para disfarçar o veneno. Mãe! Rafael me chamou, abrindo os braços. Eu o abracei forte, sentindo o cheiro familiar do meu filho. Mas ele parecia distante, tenso. Como foi a viagem? Perguntei, tentando soar natural. Boa, respondeu ele. Precisávamos desse tempo. Camila entrou na sala, segurando uma bolsa cara e um sorriso ensaiado. Dona Helena trouxe um presente da viagem. Estendeu uma caixa embrulhada com fita vermelha. Dentro havia um lenço de seda, bonito, mas impessoal. Um presente para calar, não para agradar. Obrigada, Camila. É muito bonito. Ela sorriu. Espero que a senhora goste e que possamos deixar o passado para trás. Eu forcei um sorriso de volta, mas por dentro algo me dizia que aquele passado ainda estava vivo. Durante o almoço, Rafael falava pouco. Camila preenchia o silêncio, contando histórias da viagem, dos restaurantes, das paisagens. Tudo perfeito demais, como se quisesse pintar uma vida que não existia. Depois da sobremesa, Rafael se levantou e foi atender o telefone. Camila aproveitou para se aproximar. Dona Helena disse, em voz baixa: não quero mais confusões entre a gente. Rafael me ama, e nada vai mudar isso. Eu não quero confusão, Camila. Só quero o bem do meu filho. Ela se inclinou, o sorriso desaparecendo. Então faça o que é melhor para ele. Fique fora da nossa vida. As palavras foram ditas com calma, mas carregadas de veneno. Antes que eu respondesse, Rafael voltou à sala, e ela retomou o tom doce de sempre. Amor, sua mãe está cansada. Por que não deixamos ela descansar?
Eu respirei fundo. Rafael, posso te ver mais tarde? Só nós dois? Claro, mãe. Amanhã à tarde pode ser? Assenti. Quando eles foram embora, sentei-me no sofá e deixei o silêncio tomar conta. As mãos tremiam. Eu sabia que Camila estava me ameaçando de forma sutil, mas clara. E o pior era ver Rafael preso nessa teia sem perceber. No dia seguinte, ele veio. Estava diferente. Parecia preocupado. Mãe, o que aconteceu entre você e a Camila? Ela me disse que você foi grossa. Eu não fui grossa. Só disse o que precisava ser dito. Mãe, eu te amo, mas eu amo ela também. E não posso ficar no meio de vocês duas. Olhei para ele. As olheiras, o semblante cansado, a confusão no olhar. Filho, amar não é fechar os olhos. É ver e, mesmo assim, ficar. Mas tem que ter verdade. Ele suspirou. Eu sei. Mas às vezes a verdade machuca mais do que a mentira. E às vezes a mentira mata. Ficamos em silêncio. A conversa terminou sem conclusão. Ele saiu com um beijo na testa, o mesmo beijo que me dava quando era criança. Mas dessa vez senti que aquele gesto era um adeus disfarçado. No fim da tarde, recebi uma ligação de Carlos Menezes, o investigador. Dona Helena, temos novidades sobre a Camila. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que descobriram? A senhora tinha razão. Ela e um homem chamado Vitor Almeida aplicaram golpes em São Paulo e no Rio. Um deles envolveu um empresário chamado Roberto Lima. Ela usava outro nome na época. Meu Deus. Temos provas, mas precisamos que o seu filho venha depor. O nome dele aparece em um documento. Eu vou convencer. Lo prometi. Desliguei o telefone e me sentei na cama. As lágrimas vieram sem controle. Por mais que doesse, eu sabia que não podia mais calar. Naquela noite, escrevi uma carta para Rafael. Filho, sei que talvez você me odeie agora, mas preciso te dizer. A mulher ao seu lado não é quem você pensa. Eu tenho provas e não quero que descubra isso da pior forma. Amanhã, por favor, venha até mim. Mamãe. Coloquei a carta no envelope e a deixei com o porteiro do prédio onde ele morava. Na manhã seguinte, ele apareceu. Tinha o rosto tenso, os olhos vermelhos. Mãe, o que é isso? Recebi a sua carta. Senta, Rafael. Mostrei a ele os documentos que o investigador havia me dado. Isso é o quê? Ele perguntou, a voz embargada. Provas. Camila já fez isso antes. Enganou pessoas, pegou dinheiro, sumiu. Ele olhou para os papéis em silêncio. Depois se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Isso não pode ser verdade. Ela não faria isso comigo. Ela já fez com outros. Por que não faria com você? Ele passou as mãos pelos cabelos. Eu preciso falar com ela. Rafael, por favor. Mas ele já saía pela porta. Fiquei parada, ouvindo o som do carro arrancando. As lágrimas voltaram, mas não chorei por muito tempo. Eu sabia que aquela conversa entre eles seria o início de tudo. Horas depois, já anoitecendo, recebi uma mensagem curta. Você tinha razão. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Liguei imediatamente. Rafael, onde você está? No carro. Ela admitiu. Disse que foi um erro, mas que me ama. Eu não sei o que fazer, mãe. Filho, volta para casa. A gente resolve juntos. Eu não sei se consigo olhar para ela e ver outra pessoa. O silêncio entre nós pesou. Vem para casa, Rafael. Por favor. Mas a ligação caiu. Esperei a noite inteira, sentada na sala, sem conseguir fechar os olhos. Quando o sol começou a nascer, ouvi o som do carro parando em frente ao portão. Corri para a janela. Rafael saiu, os ombros caídos, o olhar perdido. Abri a porta antes que ele tocasse a campainha. Mãe, ele caiu nos meus braços, chorando. Ela foi embora. Levou o dinheiro da conta conjunta. E ainda deixou um bilhete. Peguei o papel das mãos dele. As palavras estavam escritas com uma caligrafia fria. Você é bom demais para este mundo, Rafael. E bom demais para mim. Adeus. Eu o abracei mais forte. Filho, a verdade sempre volta. Ele chorava como uma criança. E eu percebi que aquele homem diante de mim, por mais adulto que fosse, ainda precisava de colo. Mas no fundo,
Eu sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo de uma nova dor. Porque quando alguém ama demais quem não merece, o estrago nunca é apenas material. Naquela noite, quando ele finalmente adormeceu no sofá, recebi uma mensagem desconhecida. Dona Helena, aqui é o detetive Carlos Menezes. Precisamos que a senhora venha à delegacia amanhã. Há algo mais que precisa ver. Fiquei olhando o celular por alguns segundos, com o coração apertado. Sabia que o que viria a seguir poderia mudar tudo de novo. E, pela primeira vez, tive medo não do que Camila tinha feito, mas do que ainda podia fazer. Na manhã seguinte, eu ainda estava tentando entender tudo o que tinha acontecido. Rafael dormia no sofá, exausto, com o rosto marcado pelas lágrimas da noite anterior. O bilhete de Camila ainda estava sobre a mesa, e cada palavra dele parecia um golpe no meu peito. Você é bom demais para mim. Era uma frase fria, disfarçada de ternura. Eu sabia o que ela realmente queria dizer. Já consegui o que queria. Enquanto o café passava, ouvi o celular vibrar sobre o balcão. Era uma mensagem do detetive Carlos Menezes. Dona Helena, por favor, venha até a delegacia. Temos informações novas. Meu coração disparou. Olhei para Rafael, ainda adormecido, e decidi não acordá-lo. Peguei o casaco, as chaves e saí. O caminho até a delegacia foi silencioso. O trânsito da cidade parecia longe, abafado. Eu pensava em tudo o que já tinha vivido: o casamento, as fotos, as mentiras, as lágrimas. A cada lembrança, a dor voltava. Mas havia algo dentro de mim, uma vontade de acabar de vez com aquilo. Quando cheguei, Carlos me recebeu na porta. Ele tinha um olhar grave, mas também gentil. Dona Helena, que bom que veio. Descobrimos algo importante. Sentei-me à frente dele, tentando controlar o nervosismo. O que foi agora, Carlos? Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Dentro havia documentos e algumas fotos. Encontramos registros bancários. Camila transferiu uma grande quantia para uma conta no exterior, 2 dias antes de desaparecer. E pelo que sabemos, o dinheiro veio de uma empresa no nome de Rafael. Meu estômago se revirou. Isso significa que... Sim, ela usou o nome dele para lavar dinheiro. Fechei os olhos, tentando respirar. E o meu filho? Ele pode ser acusado? Pode, mas se cooperar conosco, vai provar que foi vítima. Olhei para ele com os olhos marejados. Ele não aguenta mais uma decepção, Carlos. O detetive colocou a mão sobre a mesa. Eu sei, mas é melhor enfrentar agora do que carregar essa culpa por anos. Assenti e prometi que falaria com Rafael. Quando cheguei em casa, ele já estava acordado. Tinha olheiras profundas e olhava fixamente para o bilhete de Camila. Onde a senhora foi? Perguntou. Fui até a delegacia. O detetive tinha novidades. Ele suspirou, cansado. O que pode ser pior do que o que ela já fez? Sentei-me ao lado dele e peguei sua mão. Rafael, a polícia descobriu que ela usou o seu nome. Há documentos de transferências internacionais. Ele me olhou. Chocado. O meu nome? Sim. Mas eles sabem que você é inocente. Vão precisar do seu depoimento. Ele levantou-se, começou a andar pela sala. Meu Deus, mãe, como eu fui tão cego. Porque você amou o filho. E quem ama, acredita. As lágrimas desceram pelos olhos dele. Eu o abracei, e pela primeira vez em muito tempo, ele não resistiu. Chorou como um menino. Passaram-se alguns dias, até que ele finalmente foi à delegacia. Eu fui com ele. Carlos o recebeu com firmeza e respeito. Rafael, precisamos que conte tudo o que sabe. Ele respirou fundo e começou a falar. Contou sobre o casamento, sobre as contas conjuntas, sobre o comportamento de Camila nas últimas semanas. Quando terminou, Carlos disse: Obrigado. Isso vai ajudar muito. A senhora pode esperar aqui, dona Helena. Quero mostrar uma coisa. Ele nos levou a uma sala ao lado e mostrou imagens de câmeras de segurança. Nelas, Camila aparecia em um aeroporto do Rio de Janeiro, embarcando com Vítor. Os dois riam, abraçados. Rafael fechou os olhos, e uma lágrima silenciosa caiu. Então ela nunca me amou. Acho que ela só amava o dinheiro, disse Carlos. No caminho de volta, Rafael não disse uma palavra.
Quando chegamos em casa, ele se trancou no quarto. Durante os dias seguintes, tentei ser presença, mas também silêncio. Preparei comida, deixei recados, mas respeitei o tempo dele. Um fim de tarde, enquanto eu cuidava das plantas, ouvi passos. Rafael se aproximou devagar, com um semblante sereno, diferente. Mãe, pensei muito. E decidiu o quê, meu filho? Que não quero deixar essa mulher definir quem eu sou. Ela me destruiu por dentro, mas não vai me transformar em alguém amargo. Senti os olhos marejarem. É isso que o seu pai teria dito. Ele sorriu, de leve. Às vezes acho que escuto ele também. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol descia atrás dos prédios e o céu ficava dourado. Por um momento, senti que algo de bom ainda podia nascer dali. Mas, naquela mesma noite, tudo mudou. O telefone tocou e o som me gelou. Rafael atendeu. Do outro lado, silêncio. Depois, uma voz feminina. Rafael. Eu o vi empalidecer. Camila, preciso falar com você. Ele olhou para mim, assustado. O que você quer, Camila? Só quero te ver. Uma última vez. Você está louca. Depois de tudo o que fez. Eu sei. Mas tem algo que você precisa saber. Algo que pode te salvar. Rafael ficou mudo. Amanhã, no parque onde tiramos nossas primeiras fotos. Ao meio-dia. Se não for, vai se arrepender. A ligação caiu. Ele ficou parado, segurando o telefone, como se o peso do aparelho fosse o peso do mundo. Mãe, ela quer me ver. E você não vai. Fui firme. Isso é armadilha. E se não for? E se for algo importante? Rafael, essa mulher te destruiu. Não se arrisque de novo. Ele respirou fundo. Eu preciso saber. A noite passou devagar, e eu não consegui dormir. Quando o sol nasceu, ele já estava pronto para sair. Mãe, eu vou. Tentei segurar o braço dele. Filho, não vá. Ele me olhou com um sorriso triste. Eu prometo voltar. E foi. Fiquei na janela, vendo o carro desaparecer pela rua. O coração parecia querer sair do peito. As horas seguintes foram intermináveis. Eu olhava o relógio a cada 5 minutos. 12h, 12h15, 12h40. Quando deu 1 da tarde e ele ainda não tinha voltado, senti o pânico subir. Peguei o telefone, tentei ligar, mas dava fora de área. Sentei no sofá, as mãos trêmulas, tentando rezar. Foi então que o telefone tocou. Um número desconhecido. Dona Helena Duarte? Aqui é o detetive Carlos Menezes. Sim, Carlos. O que houve? Ele fez uma pausa antes de responder. O seu filho. Teve um encontro hoje, não é? O chão pareceu sumir debaixo dos meus pés. Sim. Por quê? Precisamos que a senhora venha até o parque. Aconteceu algo. Meu coração parou por um instante. Peguei a bolsa e saí correndo. Na rua, o sol queimava, mas eu não sentia calor. O vento batia no rosto e tudo em mim era medo. Eu só conseguia pensar numa coisa. O que mais Camila poderia ter feito? E no fundo, eu sabia. Aquela mulher ainda não tinha mostrado o pior dela. O parque estava cheio naquele fim de tarde, mas para mim tudo parecia mudo. O sol batia forte e o vento trazia um cheiro misto de terra e flores. Eu desci do táxi com as mãos trêmulas. Carlos Menezes veio ao meu encontro, o rosto sério, os olhos tentando disfarçar a preocupação. Dona Helena. Por aqui. Caminhamos rápido até uma área isolada, perto do lago. Lá estava Rafael, sentado em um banco, com a cabeça baixa. Quando me aproximei, percebi que ele estava bem, mas visivelmente abalado. Corri até ele. Filho, graças a Deus. Você está bem? Ele me olhou, e o olhar dizia tudo. Um misto de alívio e desespero. Estou, mãe. Mas ela esteve aqui. A Camila? Ele assentiu, com a voz rouca. Ela apareceu de repente. Disse que estava sendo seguida, que Vitor tentou traí-la e que agora quer se vingar. Falou que me amava, que queria fugir comigo, começar de novo em outro país. Senti um calafrio percorrer meu corpo. E você acreditou? Ele balançou a cabeça. Não. Mas ela estava diferente, mãe. Chorava, tremia, disse que não tinha mais nada, que Vitor levou o dinheiro e que ela só queria recomeçar. Rafael, isso é mais uma armadilha.
Ele suspirou, olhando o chão. Eu sei. Mas quando ela foi embora, deixou uma pasta comigo. Disse que era tudo o que restava. Olhei para Carlos, que se aproximou. Onde está essa pasta? Rafael apontou para o banco. Carlos abriu com cuidado. Dentro havia documentos, passagens e várias folhas com anotações. São provas, disse ele, folheando. Ela está tentando negociar a própria liberdade. Eu fiquei em silêncio, observando meu filho. Ele parecia exausto, como se cada novo segredo o envelhecesse anos. Mãe, eu só quero que tudo isso acabe. Vai acabar, filho. Mas precisamos fazer isso direito. No dia seguinte, fomos chamados à delegacia. Carlos já estava lá com os promotores. O clima era tenso. Camila havia se entregado naquela manhã. Quando entramos na sala, ela estava algemada, mas ainda mantinha aquele olhar frio, calculado. Mesmo ali, cercada de policiais, ela parecia no controle. Rafael parou na porta, hesitante. Ela o viu e sorriu. Eu sabia que você viria. Ele não respondeu. Eu permaneci atrás, observando tudo. Camila Rocha disse o promotor. A senhora está sendo acusada de fraude, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ela cruzou as pernas com calma. Eu posso colaborar. Tenho provas contra outras pessoas. Inclusive contra o senhor Vitor Almeida? Perguntou Carlos. Ela sorriu de leve. Principalmente contra ele. Fiquei observando. A mulher que um dia eu temera agora parecia apenas uma sombra do que fora. Mas ainda havia algo inquietante nela. Quando Rafael foi chamado para depor, a sala ficou em silêncio. Ele contou tudo, desde o início. A voz dele tremia em alguns momentos, mas não fugiu de nenhuma pergunta. Quando terminou, o juiz fez um sinal para ele. O senhor foi uma das maiores vítimas desse caso. Espero que encontre paz. Rafael agradeceu. E eu senti um orgulho silencioso nascer dentro de mim. O julgamento seguiu por horas. Quando o promotor apresentou as provas, percebi o olhar de Camila mudar. Era como se, pela primeira vez, ela entendesse que não havia mais saída. Ao final da audiência, o juiz anunciou: Camila Rocha será mantida sob custódia até a sentença final. Ela se levantou, virou-se para Rafael e com a voz baixa disse: Eu te amei, de verdade. Ele a olhou com calma. O amor que destrói não é amor. As palavras dele ecoaram dentro de mim. Nos dias seguintes, as notícias se espalharam. Os jornais falavam do caso Camila Rocha, e os vizinhos vinham me perguntar se era verdade tudo o que aparecia na TV. Eu respondia pouco, só queria silêncio. Rafael passou a morar comigo novamente. As primeiras semanas foram difíceis. Ele dormia mal, falava pouco. Às vezes, eu o encontrava sentado na varanda, olhando o nada. Pensa nela, não é? Perguntei uma noite. Às vezes. Penso no quanto fui cego, no quanto deixei de ouvir a senhora. Segurei a mão dele. O amor nos torna vulneráveis, filho. Mas não precisa se culpar. Todo mundo erra por amor. Ele sorriu de leve. A senhora fala como se nunca tivesse errado. Olhei para o retrato de Antônio na parede. Eu também amei demais um dia. Ficamos em silêncio. O vento entrou pela janela, trazendo o cheiro do café da vizinha. Era um momento simples, mas senti que o pior já tinha passado. Porém, o destino ainda guardava surpresas. Um mês depois, recebemos uma intimação. O julgamento final de Camila seria aberto ao público. O promotor queria que Rafael testemunhasse mais uma vez. No tribunal, as câmeras de TV e os jornalistas lotavam o salão. Eu sentei no fundo, observando. Camila entrou escoltada, o cabelo preso, o olhar distante. Pela primeira vez, parecia realmente cansada. Quando o juiz iniciou a sessão, ela pediu para falar. Meritíssimo, eu quero confessar. O burburinho tomou conta da sala. Eu fui manipulada, começou. Vitor me convenceu a participar. Disse que o dinheiro era limpo, que ninguém sairia ferido. Quando percebi que estávamos enganando pessoas inocentes, era tarde demais. O juiz a observava com atenção. E o senhor Rafael Duarte? Ele também foi enganado? Camila olhou para Rafael e, por um segundo, vi um lampejo de sinceridade. Sim, ele nunca soube de nada. Eu.
Me apaixonei por ele, mas o medo me fez continuar mentindo. Ela começou a chorar. Por um instante, senti pena. Apesar de tudo, ela era humana. Quando o juiz deu a palavra final, a sentença foi clara: 12 anos de prisão. A sala ficou em silêncio. Camila abaixou a cabeça. Rafael permaneceu imóvel. Ao sair do tribunal, ele me olhou. Mãe. Acabou. Sim, filho. Mas no fundo, eu sabia que não tinha acabado. A dor de tudo o que vivemos ainda nos acompanharia por muito tempo. Nos dias seguintes, Rafael tentou retomar a vida. Voltou a trabalhar, a caminhar no parque, a cuidar de si. Eu o observava com orgulho, mas também com medo. Uma noite ele chegou em casa e me entregou um envelope. É do advogado. Abri. Dentro havia uma carta de Camila. Escrevera da prisão. Rafael, estou pagando pelos meus erros, mas ainda carrego coisas que você não sabe. Vitor não está preso. Ele fugiu com o restante do dinheiro e jurou que voltaria para te destruir. Me perdoa por tudo, Camila. Olhei para Rafael, assustada. Isso é verdade? Parece que sim. Carlos confirmou. Eles ainda não conseguiram prender o Vitor. O medo voltou, silencioso, cortante. Rafael respirou fundo. Eu não quero viver com medo. Quero seguir em frente. Mas, filho, e se ele voltar? Então, eu vou encarar. Naquela noite, depois que ele dormiu, fiquei sentada na varanda, olhando o céu. As estrelas pareciam mais distantes do que nunca. Eu sabia que a justiça tinha sido feita, mas a paz ainda estava longe. E agora, um novo fantasma rondava a nossa vida. Um fantasma com nome, rosto e rancor. Vitor Almeida. As semanas que se seguiram à carta de Camila foram estranhas. O silêncio em casa parecia mais pesado do que antes, e mesmo quando o sol entrava pela janela da cozinha, havia uma sombra que não saía de dentro de mim. Rafael tentava agir como se tudo estivesse bem. Voltou ao trabalho, começou a correr nas manhãs e até retomou o hábito de cozinhar nos domingos. Mas eu sabia. No fundo, ele ainda vivia com medo. O nome de Vitor Almeida era como uma ferida aberta que não cicatrizava. Uma noite, enquanto lavava a louça, ouvi um barulho na rua. Olhei pela janela e vi um carro preto estacionado do outro lado. O motor estava desligado, mas as luzes internas acesas. Um homem sentado no banco da frente parecia observar a casa. Senti um arrepio percorrer meu corpo. Rafael chegou logo depois. Mãe, o que foi? Está pálida. Apontei para a janela. Aquele carro. Está ali há quase meia hora. Ele olhou, depois deu um passo à frente. Não tem ninguém, mãe. Mas eu sabia que tinha. Naquela noite, quase não dormi. Cada som da rua me fazia sobressaltar. Quando o dia amanheceu, liguei para o detetive Carlos Menezes. Carlos, acho que alguém está nos vigiando. A senhora viu quem era? Não, mas tenho certeza de que era um homem. Um carro preto, parado por muito tempo. Fique tranquila, dona Helena. Vou mandar uma equipe dar uma olhada. 2 dias depois, ele ligou de volta. O carro foi identificado. Está em nome de uma empresa laranja ligada a Vitor Almeida. Meu coração disparou. Então ele voltou? Provavelmente. Quando contei a Rafael, ele ficou em silêncio por um tempo. Mãe, não podemos viver com medo. Mas e se ele tentar algo? A gente vai se proteger. Mesmo assim, comecei a tomar cuidado. Fechava as portas mais cedo, evitava sair sozinha e deixava as luzes da varanda acesas a noite toda. Mas o medo tem um jeito cruel de se instalar. Ele cresce no silêncio. Certa manhã, encontrei um envelope na porta de casa. Sem remetente. Dentro, havia apenas uma foto. Eu e Rafael saindo do mercado, tirada à distância. As mãos começaram a tremer. Isso é um aviso. Ele respirou fundo. Mãe, vamos à polícia. Fomos até a delegacia. E Carlos nos recebeu. É ele, sem dúvida. Está tentando intimidar vocês. E o que podemos fazer? Perguntei. Estamos rastreando, mas ele é esperto. Pode estar em qualquer lugar. Rafael segurou minha mão. Não se preocupe. Ele não vai conseguir nada. Tentei acreditar. Mas à noite, sozinha, lembrava da foto e sentia o coração apertar. Alguns dias depois, Rafael chegou em casa mais tarde que o normal.
Estava nervoso. Mãe, precisamos conversar. O que foi? Ele me mandou uma mensagem. O ar pareceu desaparecer. O Vitor? O que dizia? Você me tirou tudo. Agora vai sentir o mesmo. Sentei-me, tentando conter o desespero. Rafael, precisamos sair daqui. Não, mãe. É isso que ele quer. Quer que a gente viva com medo. Eu o olhei. E por um momento vi o mesmo brilho nos olhos que ele tinha quando era criança, quando enfrentava o escuro dizendo que não tinha medo de monstros. Mas o monstro agora era real. Naquela noite, o detetive Menezes ligou. Conseguimos rastrear um contato de Vitor. Ele está em Minas, provavelmente aqui perto. Então prendam ele. Estamos tentando, mas precisamos de mais provas. Ele ainda não cometeu nenhum crime recente. Ameaçar minha família não é crime? Gritei, sem conseguir conter a raiva. Carlos suspirou. Estamos fazendo o possível. Depois que desliguei, fiquei parada na varanda. O céu estava escuro, sem estrelas. O vento frio batia no rosto, e a sensação era de que algo terrível se aproximava. 3 dias depois, recebi uma ligação desconhecida. Dona Helena Duarte? Sim. Aqui é da Polícia Rodoviária. Encontramos um carro abandonado perto da estrada de Ouro Preto. Está registrado em nome de Rafael Duarte. Meu corpo inteiro gelou. Meu filho? Não há ninguém dentro, mas precisamos que venha identificar o veículo. Peguei o primeiro táxi que encontrei. O caminho até lá pareceu eterno. Quando cheguei, o carro estava estacionado à beira da estrada, com a porta do motorista aberta. Dentro, a carteira e o celular de Rafael. Ele estava aqui, disse um policial. Mas ninguém viu para onde foi. O mundo começou a girar. Não, ele não faria isso. Ele não sumiria assim. Carlos chegou minutos depois. Dona Helena, calma. Vamos achar ele. Foi o Vitor, não foi? Perguntei, quase sem voz. É o que tudo indica. Voltei para casa acompanhada pela polícia. Cada canto da casa parecia mais vazio, mais frio. Peguei a foto antiga de Rafael com o pai e fiquei olhando. Antônio, me ajuda. Traz nosso filho de volta. Os dias seguintes foram uma tortura. Nenhum sinal de Rafael, nenhum telefonema, nenhuma pista. Eu mal comia, mal dormia. Dona Célia vinha todos os dias. Helena, precisa se cuidar. Como, Célia? Ele pode estar em qualquer lugar. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o céu. As lágrimas vinham sem eu perceber. Foi então que o telefone tocou. Atendi com as mãos tremendo. Mãe, a voz era dele. Fraca, mas dele. Rafael, onde você está? Não posso falar muito. Ele está aqui. O Vitor? Sim. Ele quer dinheiro. Disse que se eu tentar fugir, vai atrás da senhora. Meu coração parou. Filho, me diz onde você está. Mãe, escuta. Não chame a polícia. Ele disse que se vir viatura, atira. Eu vou tentar escapar. Rafael, não. Não faça isso sozinho. Mas a ligação caiu. Fiquei parada, com o telefone na mão, sem ar. Liguei para Carlos imediatamente e contei tudo. Vamos rastrear a ligação. Fique calma. As horas seguintes foram um tormento. Eu andava de um lado para o outro, rezando, lembrando de cada momento da infância de Rafael, do primeiro dia de escola, do sorriso dele quando me chamou de mãe pela primeira vez. Por volta das 3 da manhã, Carlos ligou. Localizamos o sinal. Uma fazenda abandonada nos arredores de Sabará. Estamos indo para lá. Eu vou junto. Dona Helena não pode. É perigoso. É meu filho, Carlos. Eu vou. Ele hesitou, mas não teve coragem de insistir. O caminho até lá foi um dos mais longos da minha vida. A estrada escura, o som distante de grilos e o vento batendo nas árvores. Quando chegamos, o lugar parecia um cenário de pesadelo. Um galpão velho, janelas quebradas, silêncio absoluto. Carlos fez sinal para os policiais entrarem. Eu fiquei do lado de fora, as mãos entrelaçadas, o coração em disparada. De repente, um tiro ecoou. O som cortou o ar como uma lâmina. Rafael! Gritei. Carlos correu para dentro, e eu tentei segui-lo, mas um policial me segurou. Espere aqui, senhora. Foram segundos, talvez minutos, mas pareceram horas. Então ouvi outra voz.
Está tudo sob controle. Carlos saiu do galpão, ofegante, e atrás dele vinha Rafael, ileso, mas coberto de sujeira. Corri até ele. Abracei com toda a força que tinha. Filho, meu Deus. Ele me abraçou de volta, chorando. Acabou, mãe. Ele foi preso, mas o olhar de Carlos estava tenso. Nem tanto. O que quer dizer com isso? Perguntei. Ele respirou fundo. Vitor disse que não agiu sozinho, que há mais gente envolvida, e que se tentarmos descobrir quem, pode haver vingança. Olhei para Rafael e vi nos olhos dele o mesmo medo que estava dentro de mim. A justiça finalmente parecia ter vencido, mas o perigo ainda não tinha acabado. E no fundo, eu sabia. A liberdade sempre cobra um preço. Os dias que se seguiram à prisão de Vitor foram uma mistura estranha de alívio e medo. O noticiário falava sobre o caso, os vizinhos cochichavam pelas esquinas, mas eu só queria paz. Pela primeira vez em muito tempo, Rafael dormia sem sobressaltos. Mesmo assim, havia um silêncio pesado na casa, como se o ar ainda guardasse lembranças de tudo o que passamos. Uma manhã, enquanto eu fazia café, ele apareceu na cozinha, o rosto sereno. Mãe, posso te falar uma coisa? Claro, meu filho. Eu decidi ir embora por um tempo. Preciso respirar, começar de novo. A xícara quase escorregou da minha mão. Ir embora? Para onde? Ainda não sei. Talvez o interior, talvez o litoral. Só sei que preciso me reconectar comigo mesmo, longe de tudo isso. Meu primeiro impulso foi dizer não. Queria protegê-lo, tê-lo perto, mas percebi que ele tinha razão. Aprendia que o sofrimento pode ser costurado, ponto por ponto, até virar aprendizado. Certa tarde, depois da aula, recebi uma carta com o carimbo da penitenciária de Bangu. O coração disparou. Abri com cuidado. Dona Helena, sei que não mereço perdão, mas precisava agradecer. O seu filho não desistiu de mim no tribunal. Ele poderia ter me destruído, mas escolheu dizer a verdade sem ódio. Isso me fez pensar. Tenho tentado mudar, ajudar outras mulheres aqui dentro. Espero que um dia, a senhora e ele encontrem a paz que eu nunca soube dar. Camila. Kei Veralame. Dobrei o papel com cuidado. Pela primeira vez, não senti raiva, apenas um tipo estranho de compaixão, porque percebi que, às vezes, até quem nos destrói também é uma alma perdida tentando se salvar. Deixei a carta guardada entre as páginas de um livro e saí para caminhar. O céu estava azul e o vento batia leve. Cruzei a rua e vi Dona Célia sentada na varanda, balançando a cabeça no ritmo do rádio. Helena, até que enfim veio me visitar. Eu precisava ver o mundo lá fora de novo, Célia. Ela sorriu. E o Rafael? Tá bem. Mandou mensagem ontem. Disse que o mar anda ajudando ele a dormir melhor. Célia suspirou. Deus é bom, minha amiga. Às vezes ele demora, mas chega. Ficamos ali, em silêncio, observando o pôr do sol. As nuvens cor de laranja refletiam nas janelas, e o som distante das crianças brincando parecia uma canção. Pensei em tudo o que tinha vivido, a dor, a perda, a traição, a luta. E me dei conta de algo que talvez eu nunca tivesse entendido antes. A vida não é sobre o que tiram da gente, mas sobre o que a gente faz com o que sobra. Durante tanto tempo, vivi tentando salvar meu filho, proteger quem eu amava, consertar o que não era meu para consertar. E no fim, percebi que o amor também é deixar partir. Naquela noite, escrevi no meu diário: o perdão não é esquecer o que fizeram com a gente, é aceitar que não dá para voltar no tempo e ainda assim escolher viver. Alguns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era o detetive Carlos Menezes. Dona Helena, como vai? Bem, graças a Deus. E o senhor? Também bem. Só liguei para avisar que o caso do Vitor finalmente foi encerrado. Ele confessou tudo. Não há mais nada pendente. Senti uma onda de alívio percorrer o corpo. Então, acabou mesmo. Acabou, senhora. E posso te dizer uma coisa? A senhora foi uma das mulheres mais fortes que já conheci. Sorri, emocionada. A força só aparece quando a gente não tem outra escolha, Carlos. Depois da ligação, fui até a varanda e sentei na velha cadeira de balanço. O vento da tarde tocava meu rosto, e por um instante fechei os olhos.
senti a presença de Antônio, não como um fantasma, mas como um carinho do tempo. Você conseguiu, Helena. Abri os olhos e olhei o céu. As nuvens se moviam devagar, como se dançassem. Pensei em Rafael, em Camila, em tudo o que ficou para trás. E pela primeira vez em muitos anos, senti paz. Respirei fundo, olhei para a câmera do meu celular sobre a mesa e comecei a gravar uma mensagem para as pessoas que acompanhavam minhas histórias na internet. Hoje eu quero falar com todas as mães, com todas as mulheres que já se sentiram sozinhas. Às vezes a gente acha que perdeu tudo, mas a verdade é que o amor nunca se perde, ele só muda de forma. O tempo cura, a fé sustenta e o perdão liberta. Fiz uma pausa e sorri, com lágrimas nos olhos. Se essa história tocou seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. Porque cada história que contamos aqui é uma maneira de lembrar que a vida pode doer, mas ainda assim vale a pena. Desliguei a gravação e fiquei ali, ouvindo o som do mar distante que o vento trazia. A noite chegou devagar, e com ela, uma sensação de gratidão. Peguei o diário e escrevi uma última frase. A vida é feita de recomeços. E o meu começou no dia em que aprendi a deixar o passado ir. Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei que a escuridão me abraçasse com suavidade. Pela primeira vez, não havia medo, só paz.